Bom dia, senhoras e senhores. 11 horas e 4 minutos em Belém do Pará. Hoje, quinta-feira, 26 de maio, estamos começando o nosso programa Cara a Cara com a Verdade. Hoje nós vamos falar sobre a greve dos servidores públicos municipais, as práticas de reciclagem no estado e também o caso Yasmin. Tudo isto e muito mais aqui na tela da Rede TV. Eu sou o Nonato Pereira e este é o seu Cara a Cara com a Verdade. Muito bem, te convido mais uma vez a me ajudar a fazer este programa até 12h30. São 11 horas e 6 minutos em Belém. Uma idosa é encontrada vivendo em situação de completo abandono lá em Ananindeua. O caso revoltou internautas e o Ministério Público, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Ananindeua e assistentes sociais, realizaram uma reunião justamente para debater esta questão. A repórter Ligiane Alencar esteve lá. A Promotoria de Justiça de Ananindeua realizou uma reunião com diversas instituições para definir medidas sobre o caso da idosa que foi encontrada em situação de abandono no bairro do Icuí. O MP tomou conhecimento do fato por meio do boletim de ocorrência encaminhado pela Polícia Civil. A reunião foi muito proveitosa. Como eu havia dito, era uma reunião emergencial que necessitava realmente de um debate para nós chegarmos a uma solução que não fosse nada algo coercitivo, né? Não fosse algo nada que fosse tomada alguma providência compulsória. Os promotores de justiça solicitaram essa reunião em caráter emergencial para tratar acerca do acolhimento da idosa após alta hospitalar. A Secretaria de Assistência, junto com a coordenação da Unidade de Acolhimento e a Secretaria de Saúde local, em comunhão de esforços, debatemos a situação e foi verificado que é a melhor forma realmente de prestar essa continuidade dos atendimentos é que a dona Adna continue, por hora, na unidade hospitalar, onde hoje nós já tivemos uma notícia maravilhosa de que foi exitoso o procedimento cirúrgico dela e ela está num estado muito bom de saúde, é o que estava há 4, 5 dias atrás, e que o acompanhamento através da assistência social e da psicóloga ou do psicólogo será feito imediatamente por parte da Secretaria de Saúde. O Ministério Público informou que as buscas por parentes da idosa estão em andamento. Alguns familiares já foram localizados em outros estados. E a primeira ação que será tomada pelo MP é a de tentativa de acolhimento da dona Adna pela família. As buscas já estão sendo feitas, tá? A equipe da assistência social do município, composta pelos CREAS, CRAS, eles já estão na tentativa de localizá-lo. Já há informações preliminares acerca de familiares, irmãos, um seria residente em Manaus e outro seria residente em Brasília. Isso já é um bom começo, né? Para que a gente possa localizá-los, até mesmo para chamar a responsabilidade a eles acerca da situação que a irmã está passando. A idosa vivia nessa casa e no dia em que foi encontrada estava com diversos ferimentos pelo corpo e, segundo a equipe de resgate, não tinha força sequer para levantar sozinha da cama. A polícia também identificou sujeira espalhada pelos cômodos, além de alimentos estragados e 15 animais, entre cães e gatos. Devido a todas essas situações, dona Adna estava com a saúde bem debilitada, mas o MP recebeu um laudo informando leve melhora. Mas a coisa não para neste caso não, senhoras e senhores. Nós temos uma outra história envolvendo mais uma idosa. Inclusive, neste caso, a polícia chegou, investigou e foi até o entregador acusado de furtar o dinheiro da conta de uma senhora que usava serviços de delivery. O homem estaria desviando o dinheiro para a própria conta
fingindo ajudar no uso do aplicativo. A gente chama a atenção para este caso. A reportagem é de Luiz Otávio. Segundo as informações, por conta de problemas de saúde, a idosa de 74 anos, que estava impossibilitada de cozinhar, pedia diariamente as refeições do jantar em um restaurante japonês que fica localizado no bairro do Marco. Na entrega, o pedido era pago por meio do cartão de débito da idosa. E por ter problemas na visão, sempre pedia ajuda do entregador para finalizar o pagamento. O homem, que foi identificado como Bruno Fonseca de Souza, além de realizar o pagamento da refeição, também transferia outros valores para a própria conta pessoal. A idosa só foi perceber que teria sido vítima de furto no momento em que foi fazer uma prova de vida em uma agência bancária no bairro da Pedreira. Ao puxar os extratos da conta bancária, ela visualizou que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 haviam transferências que chegavam até R$5.000 para uma conta desconhecida. A vítima é uma idosa de 74 anos, né, na época, hoje ela tem 75, e ela, por problemas de saúde, né, a filha dela pedia as refeições dela todos os dias no aplicativo. O jantar dela era pedido sempre no mesmo restaurante, que era um restaurante ali na Duque. E era o mesmo motoboy, né, o mesmo entregador que ia lá levar toda noite. Foi exatamente um ano investigando o caso e ouvindo os envolvidos. Nesta quarta-feira, eles deflagraram a Operação Delivery, que resultou na prisão de Bruno, o entregador, além de Gleice Silva da Costa e Valdinei Nunes da Silva. Eles também trabalhavam no restaurante e tiveram participação no crime. De junho a setembro foi normal, né? O entregador Bruno, o motoboy Bruno que ia entregar. E pela dificuldade que a idosa tinha lá de visão e de Alzheimer também, né, com certeza ela pediu ajuda para ele, né, em certo momento que ela já tinha ganho a confiança dele e vice-versa. Outubro, novembro e dezembro, né, de 2020, ele passou a dar o golpe. Ele passava tanto no cartão a máquina do restaurante, o preço mesmo o valor da refeição, e também passava na máquina extra dele, que ele levava. Sempre ele dizia que estava com problema de internet, tal, que ia passar numa outra máquina. Né? Foi assim que foi o depoimento na declaração dela, da vítima. Segundo o delegado responsável pelo caso, durante o depoimento, Bruno ainda chegou a insinuar que estaria tendo um relacionamento amoroso com a idosa. Ele disse que isso era uma gratificação que a idosa dava para ele, né? Que ele quis deixar entender assim que ele estava tendo um caso, ela estava gostando dele. Imagina, né? Foi isso que ele deixou transparecer, né? Os três foram presos no bairro da Pedreira, onde eles moravam. Agora, eles responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude, com abuso de confiança por meio de dispositivos eletrônicos contra a idosa, além de associação criminosa. Mas é muita cara de pau, viu, senhoras e senhores? Muita cara de pau. O camarada ainda tem a coragem de dizer que era uma gratificação que a senhora dava para ele. Só faltou dizer que devia ser para pagamento de encontros amorosos. Detalhe, esses camaradas, esses canalhas que nós estamos mostrando aos senhores, eles estão sempre de plantão. É importante que você esteja na frente deles. É aquilo, esses caras não têm nada para fazer o dia todo. E como diz o velho ditado, mente vazia, você já sabe, né? É a oficina do cão. E esses camaradas, eles agem com pessoas mais novas, imagina com pessoas idosas. A polícia tem que deixar esses caras um bom tempo atrás das grades. Aliás, a polícia não, né? Porque a polícia faz o papel dela. Vai atrás, vai em busca. A justiça, sim. A justiça é que deveria repensar algumas medidas. E por falar em medidas, eu digo que, virando a página, as medidas de prevenção à ansiedade e depressão, na verdade, tomaram conta dos debates em Belém.
As medidas de proteção à saúde ambiental foram discutidas pelas autoridades e especialistas após casos de grande repercussão ali naquele shopping da Doca de Souza Franco. O repórter Cleidson Santos traz os detalhes desta matéria. Todos os senhores sabem, acompanharam que na semana passada mais uma pessoa tirou a vida lá no shopping da Doca. Não sei se é Doca Boulevard ou eu acho que é Doca Boulevard o nome, E parece-me que este ano já foram 3 ou 4 pessoas que perderam a vida. Acho que 3, 3 pessoas usaram ali o shopping da Doca para colocar fim à própria vida. Eu me lembro, já falei isso aqui outras vezes, lá pelos idos dos anos 60, não sei se o Pedro lembra da história, mas o Manuel Pinto era a referência à época de quem queria se jogar no vazio. Aquela época, o Manuel Pinto da Silva era o prédio mais alto de Belém, ali pelos anos 60, anos 70, e era o único que tinha 25 andares, que tinha 25 andares. E as pessoas geralmente iam até o 25º andar e de lá se jogavam no vazio. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4, foram várias pessoas durante os anos de 60, 70 e comecinho de 80. Várias pessoas tiraram a vida se jogando no vazio. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Sabendo conscientemente que à medida que vai tomar aquela atitude, vai perder a vida mesmo. O que leva alguém a se matar? É um assunto que merece ser destacado. Eu acho que é um assunto que merece ser discutido pela nossa sociedade, discutido principalmente pelas nossas autoridades. É de fundamental importância que você que está nos assistindo agora possa perceber o início, de um processo depressivo em algum familiar seu. Você precisa ter conhecimento de tal fato. Você não tem ideia o que é sofrer de depressão. A questão não fica só com a pessoa que está doente. A preocupação maior é com as pessoas que estão ali em sua volta, preocupadas porque de uma hora para outra pode acontecer uma tragédia, como de fato aconteceu, infelizmente, na vida dessas pessoas que ficaram vivas, parentes das que se jogaram aí recentemente lá do Shopping Boulevard. Vamos então agora à reportagem do Cleidson Santos. O aumento na ocorrência de episódios possivelmente ligados a transtornos de saúde mental em lugares públicos de Belém acenderam um alerta para as consequências de problemas como ansiedade e depressão. Os principais riscos da depressão estão muito mais ligados à questão de uma crise suicida. Mas antes a gente precisa verificar qual é o grau dessa depressão. Se é uma depressão leve, se é uma depressão moderada, uma depressão grave, para que a gente possa tomar medidas. A gente precisa encaminhar essas pessoas que estão com uma suposição acerca de outra pessoa, de um quadro depressivo, para profissionais. Os profissionais eles vão ter a competência devida e a responsabilidade acerca daquele comportamento que pode estar disfuncional na vida de uma pessoa. O tema foi pauta na Câmara Municipal de Belém. O requerimento do vereador Pablo Fará, do PL, é para evitar novas ocorrências. Para o vereador, medidas de proteção devem ser tomadas pelos shoppings de Belém. Ele ressalta a necessidade do cumprimento das normas e legislações vigentes para oferecer segurança a todos os seus frequentadores. O projeto já apresentado também solicita a adoção de medidas de prevenção. A gente primeiro tem que cuidar da saúde pública. A gente primeiro precisa dar essa rede de atendimento às pessoas que estão sofrendo, para que as nossas unidades básicas de saúde possam dar atendimento de psicólogos, para que nossos CAPs possam ter médicos, psiquiatras, psicólogos, que atendam uma rede. A pandemia deixou algumas sequelas.
uma delas relacionada à saúde mental. Se você identificar algum problema, é necessário pedir ajuda a um especialista. Esse buscar ajuda ele é também muito amplo, mas falando em termos de estrutura e políticas públicas, procurar locais que atendam a solicitação de suporte psicológico. Procurar profissionais, os CAPs, né? Os CAPs, isso nas cidades que tem grande volume de pessoas, os CAPs eles estarão ali para dar esse suporte. É muito importante a gente entender que buscar ajuda também é uma decisão e é uma escolha. Se a gente acha que o outro vai ter que buscar essa ajuda pela gente, a gente está colocando um comportamento e uma decisão na mão de uma pessoa que pode nem entender o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando. A gente espera, nesse momento, trazer ali um conforto, uma segurança para todos que ali frequentam e a gente discutir essa questão de saúde pública com a Prefeitura de Belém. O Ministério Público do Pará informa, através de nota, que a terceira Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Habitação e Urbanismo de Belém também já possui um procedimento sobre segurança no shopping que está em andamento. As medidas a serem propostas estão sob análise. Pensando na gravidade da situação, um grupo de profissionais oferece apoio em uma das avenidas mais movimentadas de Belém. Eles reforçam a importância de procurar ajuda. A escuta é feito de livre e espontânea vontade, né, do tipo da demanda que é necessário. Caso a pessoa quiser fazer uma escuta, procurar um psicólogo, a gente está aqui acolhendo gratuitamente a pessoa. Se a pessoa quiser vir ser acolhida tanto pelo psicólogo homem ou com a psicóloga mulher, a gente está disponível aqui para fazer esse tipo de serviço. Essa escuta psicológica é mais como um desabafo, né? A pessoa às vezes está ali estressada, quer conversar e não tem ninguém. E aí a gente veio aqui para a pessoa poder desabafar um pouco. Procuramos o shopping onde aconteceram os episódios mais recentes e fomos informados que já estão ocorrendo estudos sobre a questão do aumento da segurança. Aquilo que a gente falava anteriormente. É importante que você em casa reconheça ou possa perceber os sinais de alguém que começa a passar por este sofrimento. Depressão é algo que precisa ser muito bem observado. São 11 horas e 25 minutos, aliás, são 11 horas e 20 minutos em Belém. E o carro prata, hein, meus amigos, voltou novamente a atacar. Só que desta vez lá no bairro do Paá. A vítima seria ex-usuária de entorpecentes e, segundo os moradores da área, já estaria realizando pequenos serviços para a comunidade. Ela teria sido assassinada com mais de 7 tiros. Quem esteve no local é o repórter Marcelo Alencar. A morte ocorreu por volta das 8 horas da noite desta quarta-feira aqui no conjunto Paá, na quadra 139, Alameda Porto Acre. Segundo informações dos moradores, os assassinos estavam dirigindo um veículo prata, desceram rapidamente e efetuaram vários disparos contra o homem, que infelizmente não teve como reagir e veio a óbito na calçada aonde morava. Atualmente estava prestando vários serviços aqui de auxiliar de pedreiro, fazia também serviços capinando à frente das residências dos moradores. Tinha um bom relacionamento aqui na área, na comunidade. As pessoas estão aqui no local, acompanhando a movimentação das viaturas da Polícia Militar do Estado do Pará, que dão apoio para que o IML e também as autoridades competentes possam realizar o seu trabalho, fazendo checagens e levantando informações. A movimentação no local é muito intensa. Está aqui a viatura da Polícia Científica, a equipe da remoção no local, fazendo o seu trabalho, observando as perfurações das balas. E a gente pôde conversar aí com um dos moradores e realmente ele afirma que foram muitos disparos. Foi muito rápido, a rua aqui estava deserta e a gente só viu o disparo. Foi muito alto, foi muito rápido, foi muito tiro. Acho que mais de 10, mais ou menos. Nesse momento você ficou com muito medo? Sim, com certeza. Estava com meu filho e a gente estava brincando no pátio, a gente já correu e se deitou no chão. Foi aqui nesta calçada que os elementos ceifaram a vida de Elilson Sacramenta, de 37 anos. Segundo informações da perícia,
Os criminosos alvejaram a vítima com mais de 7 tiros, atingindo partes do tórax, perna e também das costas. Aqui a gente observa uma perfuração na parede aqui desse imóvel de uma das balas que acabou atingindo aqui a parede da residência onde ele foi morto. Precisamente nessa calçada ele acabou tombando, vindo a óbito aqui com mais de 7 tiros disparados por uma arma .40, segundo informações da Polícia Civil e também dos peritos que estiveram no local. Com imagens de Carlos Mendes, apoio técnico do incansável Roberto Cordeiro, eu sou o repórter Marcelo Alencar, o olho vivo da notícia. Agora volta com você aí no estúdio. Olha, a volta desse carro prata aí, para mim, não é nenhuma novidade. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, outra vez, o carro prata ia voltar a assustar nas esquinas de Belém. Bastou que acontecesse o que está acontecendo agora. Os agentes públicos tendo suas vidas ceifadas, o carro prata imediatamente eis que entrou em serviço outra vez. São 11 horas e 25 minutos em Belém. Eu vou a um intervalo comercial e eu já volto em 2 minutos. Tudo que você procura para o seu carro, você encontra na Autopeças Cidade Nova. Peças, baterias, pneus, rodas de liga leve, aros 13, 14, 15 e 17. A maior variedade em acessórios para todas as marcas e modelos nacionais e importados. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E para você que tem a semana corrida demais, temos horário exclusivo para você. Aos sábados, de 8 às 16 horas e aos domingos, de 8 ao meio-dia. Fones 3263-0810, 3263-3456. Ou, se preferir, temos o delivery de peças pelo WhatsApp 98814-0813. Seu carro merece o melhor. Autopeças Cidade Nova, WS70, número 752, próximo aos bombeiros da Cidade Nova. Mega Celular, assistência técnica e acessórios. Tudo que você precisa em áudio e vídeo. Celular, caixas de som, troca de películas, bolsas, malas para viagem, computadores e muito mais. Entre em contato no WhatsApp 981470523. Aqui você encontra de tudo. Mega Celular, não vai em outro lugar sem antes falar com a gente. Avenida João Paulo II, número 212, no bairro Curioltinga. Eu aí resetar tudo? São 11 horas e 27 minutos em Belém do Pará. Você está acompanhando o programa Cara a Cara com a Verdade. Ontem nós falávamos neste programa sobre a possibilidade de centenas de milhões de pais de família ficarem desempregados porque o ex-presidente Lula disse que entre as suas medidas está exatamente acabar com os serviços por aplicativos. E ontem, quando nós demos esta informação aqui, muita gente ainda questionou comigo, mas será que o Lula vai ter coragem de fazer isso mesmo? Acabar com o emprego das pessoas? Vai, minha gente. E basta que vocês pesquisem. Tem que dar uma pesquisada. Eu sempre falo aqui, volto a dizer, você tem em suas mãos aí um instrumento fantástico de pesquisas, onde tudo que a gente traz aqui é só você correr no Google e pesquisar. O Lula foi bem claro na semana passada, em seu discurso, quando disse que uma das primeiras medidas a tomar, caso seja eleito presidente da República, é acabar com os serviços de aplicativos. Todos nós sabemos que esses serviços por aplicativos, isso aí safou muita gente.
O Lula não pode esquecer que quando ele deixou este país, quando o seu partido, o PT, deixou o país, o índice de desempregados era muito grande. Foi aí quando veio, então, esses serviços por aplicativos. Foi uma salvação da lavoura. Muitos pais de família não tinham o que fazer para levar o sustento para dentro de suas casas. E eis que veio motorista de Uber, veio um outro 99, veio o iFood, enfim, vários aplicativos chegaram como a salvação da lavoura. E hoje, volto a dizer, milhões de brasileiros dependem deste único serviço para levar para dentro de sua casa o sustento para a sua família. E eis que agora o Lula, ex-presidiário, tem a cara de pau de dizer que entre as suas primeiras medidas vai ser acabar com o serviço de iFood. Profundamente lamentável. Aí eu tenho falado aqui reiteradas vezes, analisem, nós estamos vivendo um ano em que vamos eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Você lembra, por exemplo, em qual deputado você votou na última eleição? Não lembra, né? Não lembra. Duvido. Sabe por que você não lembra? Porque a indústria da venda e compra de voto neste país acabou sendo uma coisa muito cultural. Hoje é muito fácil o político chegar às vésperas da eleição e lhe dar R$100, pagar uma conta de energia elétrica, lhe atender numa receita, comprar um botijão de gás. Aí você fica comprometido não com a democracia, você se compromete não com o desenvolvimento do nosso país. Você se compromete com o político que comprou o seu voto. E eu não tenho a menor dúvida que é por isto que nós vivemos hoje esta situação. Você não lembra qual o seu político. Aliás, eu quero inclusive me perguntar qual o grande projeto apresentado este ano, esta legislatura, pelos nossos deputados estaduais. Qual o grande projeto que a gente pode vir aqui a este programa e dar destaque? Eu vi esta semana agora um projeto aí, um deputado do MDB, parece-me que projeto de lei sendo aprovado para transformar o pato no tucupi em alguma coisa cultural. É isto, transformar o pato no tucupi em patrimônio cultural. Que cabeça, hein? Parabéns. Parece-me que é o deputado Vanderlan Quaresma. Deputado, o senhor não tinha nada mais interessante não para criar? O senhor não tinha um projeto mais interessante para beneficiar a nossa cidade, o nosso estado, os seus eleitores? Quando eu digo os seus eleitores, porque eu não votei no senhor. Aliás, conheço a sua história. Eu só voto em político que eu pesquiso. Pesquisa político de ocasião, de oportunidade, para mim não vale. Então pense bem, porque o ano é para você escolher um político não de estimação, mas um político que venha trabalhar por você. Um político que tenha responsabilidade com as suas ideias. Eu sei que é muito difícil, mas é importante se ter um político, pelo menos um político que tenha palavra, só um. Não é fácil, são poucos. Eu não quero aqui, neste meu comentário, generalizar todos. Existem os bons e existem os maus. Sempre existem os bons, sempre. Mas também existem aqueles que não valem a mosca do cocô do cavalo do bandido. Esse mundo político, senhoras e senhores, é um mundo muito cruel. Mas você, eleitor, tem uma parcela de culpa muito grande. Aliás, eu quero até me atrever e dizer que a maior parcela de culpa neste processo eleitoral todo é você que está me assistindo agora. Desculpem a minha sinceridade,
Não estou falando com todos, mas eu tenho certeza que eu estou falando com uma grande maioria que me assiste agora. Enquanto houver a cultura da compra e venda de votos, nós seremos o que estamos vivendo agora. Vamos saber escolher os nossos políticos. Nós estamos vivendo um momento político na nossa cidade profundamente lamentável. Sabe por que a gente está vivendo isso agora? Pelo erro na escolha. Sim, é o erro da escolha que está fazendo com que a nossa cidade esteja atravessando uma situação complicadíssima em termos de gestão pública. Nós temos um prefeito comunista, nós temos um prefeito que não liga para a nossa cidade. Aliás, eu nunca vi essas lojas que trabalham com suspensão de carros tão cheias como agora. É incrível, meus amigos. Aqui mesmo na Duque de Caxias, a avenida que passa aqui atrás da Rede TV, existem algumas lojas que trabalham com suspensão de veículos. Você pode passar agora lá. Você vai ver tudo lotado. Sabe o que é isso? É o resultado da conservação das nossas ruas. Por onde você anda, você vê o completo estado de abandono das nossas ruas. Nós não temos mobilidade nesta nossa cidade. Um outro detalhe que eu também quero chamar a atenção da prefeitura. As nossas ruas estão começando a ficar escuras à noite. Não é responsabilidade da Equatorial Energia, não. É responsabilidade do prefeito Edmilson Rodrigues. É responsabilidade da Prefeitura de Belém. Você quer um exemplo de uma escuridão tremenda? Avenida Júlio César, a que leva para o aeroporto. Ali está tudo praticamente às escuras. E a Prefeitura não me toma nenhuma providência. A coleta de lixo nesta cidade não é feita há muito tempo. Há muito tempo. E eu me pergunto o que é que está acontecendo com a atual gestão. Servidores da prefeitura estão entrando em greve. É um assunto que nós vamos tratar neste programa. Professores, merendeiras, porteiros de escolas, sabem por que eles estão entrando em greve? Porque estão pedindo a equiparação do salário mínimo. Sabe quanto é que ganha uma merendeira de uma escola onde o Edmilson é o prefeito? R$ 862. Isso aí, senhores. R$ 862 é quanto ganha um porteiro, é quanto ganha um vigilante, é quanto ganha uma dessas senhoras que fazem as merendas para os nossos alunos. Eles estão parando porque estão pedindo o mínimo. E uma promessa de campanha do comunista. Uma promessa de campanha do senhor prefeito comunista. Ele foi bem claro quando disse que, ao assumir a prefeitura, uma das primeiras medidas que tomaria seria a equiparação salarial dos servidores municipais. Pois o Edmilson já vai para quase 15 meses e os servidores que acreditaram em suas promessas de campanha continuam ganhando R$ 862. O que é que se consegue fazer com R$ 862, senhor Edmilson Rodrigues? Como é que uma família de 5 pessoas consegue viver com R$ 862, senhor Edmilson Rodrigues? E o pior de tudo, estas famílias são obrigadas a buscar recursos de outras formas, vendendo bombom na rua, como foi declarado aqui esta semana pela turma do sindicato, que veio aqui dizer como eles estão sobrevivendo. São pessoas que são obrigadas a lavar roupa para fora, são pessoas a vender chopp em casa, os filhos vender picolé na rua. O que é isso, Edmilson? E tu me assumes uma prefeitura mentindo para as pessoas na maior cara de pau. E eis que agora as imagens que nós mostramos realmente demonstram aí que tu não tem palavra nenhuma.
Tu que sempre lutastes em prol dos trabalhadores, tu que sempre estivestes à frente de passeatas, de movimentos sociais, desde a época em que eras professor e estudante da Universidade Federal do Pará. E eis que agora, tu do lado de cá, mostra quem és verdadeiramente. Lamentável o que está acontecendo com a nossa cidade. Eu, todas as vezes que venho a este programa falar sobre o abandono que Belém está vivendo, eu me reporto também à Câmara Municipal. Os nossos vereadores, não são todos, mas grande parte. Chego até a dizer que a maioria dos senhores que estão me assistindo agora neste momento, porque sei que em cada um dos gabinetes da Câmara Municipal de Belém tem um televisor ligado aqui no Cara a Cara com a Verdade. E eu não tenho nenhum receio de dizer aos senhores e falar do comprometimento que vocês têm para com o prefeito de Belém. Eu, nesta legislatura atual, ainda não vi nem ouvi notícia nenhuma de nenhum vereador ter se manifestado contra a gestão do Edmilson Rodrigues. E olha que motivos tem de sobra. Muito bem, faltam 21 minutos para o meio-dia. Você está acompanhando aqui o programa Cara a Cara com a Verdade. Mas, meus amigos, eu quero dizer que o Ministério da Infraestrutura publicou uma portaria aprovando os planos de concessão de 16 aeroportos, na verdade, avançando aí neste processo de privatização de leilões. Eu estou aqui recebendo mais uma vez o Pedro Loureiro, essa figura que nos dá toda essa força aí todas as quintas-feiras, para a gente falar justamente sobre este assunto. O Pedro Loureiro é educador financeiro. Pois não, produção? Aonde é isso? É que eu estou falando aqui, pessoal. Em casa você não deve estar entendendo nada, né? É que nós temos este ponto justamente para haver a comunicação com o Twitter. Então eles estão me informando aqui que é para pedir um pouco de licença ao Pedro Loureiro, porque a gente vai fazer um ao vivo agora, tá, pessoal? Nós vamos até o julgamento do líder religioso João de Deus, que foi preso em Marudá, nordeste do Pará. E segundo a advogada, mais de 18 mulheres o acusam aí de estupro. Tinho Carlos está no local e fala ao vivo com a gente agora. Bom dia, Nonato Pereira, bom dia a todos que acompanham o Cara a Cara com a Verdade. Nós estamos exatamente aqui, não só a equipe da Rede TV, mas os colegas também de outras emissoras estão aqui aguardando, porque a juíza, ela não autorizou a entrada da imprensa. E nós tentamos conversar com algumas pessoas, até tentamos ver se alguma das vítimas, né, que foram vítimas do João de Deus, que de Deus não tem nada, mas também não conseguimos. O acusado não entrou pela porta da frente, a informação que nós temos é que ele entrou lá por trás, né, também acompanhado do advogado, mas esse caso foi um caso que repercutiu muito, né, no estado do Pará, como também em todo o Brasil. E o João de Deus é acusado de pelo menos ter abusado sexualmente de 18 mulheres. E segundo relatos da própria polícia, essas 18 mulheres, elas teriam sido abusadas dentro de uma seita, né, que ele dizia usar muito a Bíblia, ele usava muito a palavra de Deus para abusar as suas vítimas. E pasme, viu, Nonato, e aos amigos que estão assistindo o Cara a Cara com a Verdade agora. As mulheres abusadas seriam as mais antigas da seita. É impressionante, mas isso é verdade. Ele, o acusado, o João de Deus,
ele morava aqui no bairro de Fátima, em Belém. E no mesmo imóvel funcionava um escritório de advocacia. Ele morava com 8 mulheres. Se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Para mim, tranquilo. Prefiro nem me manifestar nesses casos. Pois é. Então, Nonato... Faltam 17 minutos. Obrigado, tio Carlos. Obrigado. 17 para o meio-dia. Pedro Loureiro, voltamos a falar aí sobre a privatização dos aeroportos. No Pará são 5 aeroportos na lista de privatização. Queria te perguntar de que forma que isso aí pode nos afetar diretamente. Olha, basicamente, uma das coisas que deve ocorrer é o aumento dos custos, né, para o passageiro. O que acontece? O modelo brasileiro de privatização, isso em todas as áreas, que tem sido utilizado na privatização dos aeroportos, ele não tem dado muito certo. Tá? Primeiro, por uma questão básica. Nós copiamos de outros países para cá e achamos que é tudo igual, não é? Então, por exemplo, as pessoas falam, nos Estados Unidos os aeroportos são todos privados. Verdade, mas é uma economia muito diferente da nossa. Então, no Brasil, nós tínhamos alguns aeroportos que davam muito lucro e outros que davam prejuízo. Então, qual era a função disso? O que dá lucro sustenta aquele que dá prejuízo para que a população possa ter acesso. Tem alguns lugares que só de avião, senão de barco é muito longe e tudo mais. Como é que se privatizou no Brasil e provavelmente vai se continuar agora, que é o problema mais sério? Primeiro, os aeroportos que dão lucro são vendidos. A prioridade foi vender aeroporto que dá lucro, ou seja, você ficou com aqueles deficitários saindo do cofre público. Então já foi o primeiro erro estratégico. E aqueles que não dão lucro, que não têm movimento, como a maioria dos nossos, um aeroporto como o de Altamira, para você oferecer aquilo que a gente sabe que a população precisa, que merece, ele não se sustenta. Ele precisa de uma fonte externa de receita, porque não tem condições dele se bancar. Pela quantidade de voos, pela movimentação de carga, pelos serviços, ele não consegue. O que geralmente tem acontecido no Brasil? As empresas assumem os aeroportos. Quando é um aeroporto que dá lucro, elas ficam, até porque elas assumem os aeroportos, que o modelo brasileiro é totalmente desvirtuado. A empresa compra e o governo financia. Eu te pergunto, privatização é bom para o Brasil? É bom para a economia? Olha, no nosso momento de desenvolvimento, a grande maioria não é. Vamos lembrar, você lembra quando privatizaram as teles? Sim. Ainda no governo Fernando Henrique. Não deu certo. Tudo que as empresas de telecomunicações, de telefonia, né? Vamos falar de telefonia, que elas dizem que elas tiveram de avanço, na verdade foram avanços que ocorreram no mundo inteiro, é a tecnologia que evoluiu. Globalizou, né? Globalizou, então não foram elas. Vamos lembrar o seguinte, quando elas foram vendidas com dinheiro do próprio governo, ou seja, o BNDES deu dinheiro para que elas comprassem o patrimônio público. E a juros lá embaixo. Algumas não aguentaram, venderam, foram embora, e outras ficaram. Vamos lembrar no governo Temer, você lembra que parte do processo de privatização era o seguinte, um patrimônio imobilizado seria cedido para elas como empréstimo que elas teriam que devolver depois. Prédios, antenas, torre que não estava sendo vendido, era empréstimo. Para começar aí, já foi errado, deveria ter sido alugado. Quando chegou no governo Temer, as empresas capitaneadas na época pela Oi, que era do senador Tasso Gereissati, administrada pelo Carlos Gereissati, irmão dele, o que é que eles fizeram? Juntaram e pressionaram o governo para que doasse aquele patrimônio para elas. E se você não lembra, são 106 bilhões de reais que foram doados. O governo deu para elas, ou seja, a privatização não deu certo. Pois se tivesse dado certo, elas não diriam que estavam no prejuízo. Então essa privatização, como querem fazer da Petrobras, também não vai dar certo? Não dá, porque a gente não pode comparar o que são empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional no nosso estágio de desenvolvimento. A gente não pode pensar com a cabeça de países europeus desenvolvidos, com a cabeça de americano. O nosso modelo, nós já conversamos aqui, os dois principais modais de transporte, de carga e passageiro, é o quê? Rodoviário e aéreo.
Se para o nosso desenvolvimento os aeroportos são fundamentais, isso é estratégia para desenvolvimento. Se é estratégia de desenvolvimento nacional, você não pode entregar para empresas que não vão olhar para aquilo que dá prejuízo. Vamos olhar o aeroporto de Belém. Vão manipular tudo, se puderem. Como foram feitas as outras vezes? Pensa o aeroporto de Belém. A gente fala, vai privatizar o aeroporto de Belém. O aeroporto de Belém, a parte que dá lucro, que é cargas, está privatizada há mais ou menos 3 anos. Ninguém falou muito. 3 ou 4 anos. Foi no final do governo Temer. Privatizaram o quê? O que dava lucro. E aí a parte que não dá o lucro, mas que compensava um no outro, aí agora o governo diz, olha, dá prejuízo. Na verdade, o conjunto não dava. Então, o nosso modelo de privatização, ele realmente é equivocado. Acho que alguns setores você pode privatizar no momento certo, com uma metodologia adequada. O que não, mais ou menos o seguinte, Nonato, imagine o seguinte, eu chego para você e digo, me vende teu carro. Aí tu diz, tá, eu vou vender. Aí eu digo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Aí tu me emprestas o dinheiro para eu comprar o teu carro. Os juros de mercado, 3% ao mês. Tu aí me emprestas fácil, né? a 1% ao ano. Eu uso teu carro 3, 4, 5 anos, não te pago e devolvo o carro e diz, olha, não quero mais. Foi isso que aconteceu com vários aeroportos. Isso já aconteceu no Brasil. Hoje, um dos maiores administradores de aeroportos do Brasil é a Aeropuertos de Espanha, que é a estatal espanhola de gestão aeroportuária. Como é que eles conseguem? A maior distribuidora de energia no Brasil hoje é a ENA, que é a italiana de distribuição de energia, estatal. Ou seja, nossas empresas públicas vão funcionar quando os partidos, e aí eu digo de extrema esquerda, extrema direita, pararem de entregar para políticos ou para seus apaniguados a gestão. Muito bem, conversei aqui com Pedro Loureiro, essa figuraça que nos dá esta força na área econômica todas as quintas-feiras. Obrigado, Pedro. Obrigado. Até a próxima quinta. Muito bem, faltam 10 minutos para o meio-dia. Você está acompanhando o programa Cara a Cara com a Verdade. Eu vou a um bloco de comerciais e na sequência vamos falar sobre cirurgia plástica no Brasil. Tudo que você procura para o seu carro, você encontra na Autopeças Cidade Nova. Peças, baterias, pneus, rodas de liga leve, aros 13, 14, 15 e 17. A maior variedade em acessórios para todas as marcas e modelos nacionais e importados. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E para você que tem a semana corrida demais, temos horário exclusivo para você. Aos sábados, de 8 às 16 horas e aos domingos, de 8 ao meio-dia. Fones 3263-0810, 3263-3456. Ou, se preferir, temos o delivery de peças pelo WhatsApp 98814-0813. Seu carro merece o melhor. Autopeças Cidade Nova, WS70, número 752, próximo aos bombeiros da Cidade Nova. Mega Celular, assistência técnica e acessórios. Tudo o que você precisa em áudio e vídeo. Celular, caixas de som, troca de películas, bolsas, malas para viagem, computadores e muito mais. Entre em contato no WhatsApp 981470523. Aqui você encontra de tudo. Mega Celular, não vai em outro lugar sem antes falar com a gente. Avenida João Paulo II, número 212, no bairro Curioltinga. Bom, já estamos de volta com o programa Cara a Cara com a Verdade. Quinta-feira para você, uma ótima quinta-feira, praticamente já é o final do 5º mês. Já vamos entrar na metade do ano, junho está na porta e o verão amazônico, tão esperado, ainda não deu as suas caras. Aliás, está começando assim de leve, as temperaturas estão começando a se elevar. Ao que tudo indica, teremos um verão amazônico daqueles que, se a gente jogar um ovo no asfalto, vai fritar, mano. Pelo que se tem notícia,
Vamos chegar aí a temperaturas medindo 40 graus à sombra. Muito bem, faltando 7 minutos para o meio-dia, servidores das secretarias municipais continuam em mobilização. E para pressionar a Prefeitura de Belém por melhores condições de trabalho, entre as reivindicações estão reajustes salariais e aumento no Vale Alimentação. Eles também estão exigindo aí concurso público e plano de carreira, justamente para as categorias. A repórter Ana Carolina Matos acompanhou a mobilização e traz para a gente o resultado do que aconteceu hoje. Servidores de várias secretarias municipais estão em um ato unificado, fazendo um protesto aqui na Almirante Barroso, em frente ao IPAMB. Eles pedem por melhorias de condições de trabalho, regularização do serviço do IASB, PCCR das categorias e também por concurso público. O ato está sendo realizado aqui na Avenida Almirante Barroso. Eles fecham toda a via, deixando apenas a via expressa do BRT para o tráfego dos veículos. A expectativa é que esse ato dure ao longo do dia até que eles sejam recebidos por algum porta-voz da Prefeitura de Belém. Meus amigos, eu estou aqui com uma nota da Prefeitura, que informa que recebe os representantes dos manifestantes na manhã desta quinta-feira, dia 26, em frente à sede do Instituto da Previdência dos Servidores do município de Belém, o IPAMB, no bairro do Marco. A Prefeitura de Belém reforça que vem realizando mesas de negociações desde janeiro de 2021, com as entidades e associações que representam os servidores municipais. A próxima mesa de diálogo entre a administração municipal e os servidores está agendada para amanhã, sexta-feira, dia 27. Faltando 5 minutos para o meio-dia, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética divulgou uma lista em dezembro de 2019, apontando o Brasil no primeiro lugar no ranking de países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. E para falar sobre o assunto, a cirurgiã plástica Rita Noronha, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está com a gente na sala de visitas do Cara a Cara com a Verdade. Bom dia, doutora Rita. Bom dia, tudo bom? Prazer recebê-la. Prazer meu estar aqui com vocês. Em nosso programa. Cirurgia plástica é vaidade? Não, cirurgia plástica é muito mais do que vaidade. Cirurgia plástica é qualidade de vida, aumento da autoestima. Muitas das pacientes que nos procuram, muitos acham que é por uma queixa estética, quando na verdade ela está precisando melhorar a vida. Parece besteira, parece um detalhe que não é necessário ser feito, mas depois que ela realiza a cirurgia, ela consegue se sentir muito melhor. A autoestima valorizada, é? Muito valorizada. E isso faz com que ela melhore em todos os setores da vida. Eu pergunto para a senhora o seguinte, os homens procuram mais por que tipo de procedimentos estéticos? Os homens agora estão procurando mais. Antes tinha um mercado que era praticamente só de mulheres. E eles procuram por lipoaspiração, para diminuir a gordura. Ginecomastia, que é quando as mamas ficam com uma semelhança feminina. E também blefaroplastia. Semelhança feminina, aquele gordinho que tem as mamas arriadas. Que tem a mama que aparece, assim, perfeito, como se fosse uma mama feminina. Tem uns que usam até sutiã. Exatamente, e muitos ficam com vergonha de ficar na praia por conta disso. Eu pergunto, é muito caro fazer uma cirurgia plástica, doutora? Não, não é muito caro. Por sinal, muita coisa mudou. Antes era como se a cirurgia plástica fosse restrita só à classe alta da sociedade. E hoje não. Hoje é uma coisa que se popularizou e as formas de pagamento também estão mais acessíveis. Quanto custa uma cirurgia? Depende da parte do corpo? Depende da cirurgia, depende da parte do corpo e depende do caso do paciente. A gente só consegue fornecer um orçamento preciso após uma consulta médica. Bem, nós temos notícias, né, amplamente divulgadas, inclusive, de que pessoas perderam a vida no momento em que estavam fazendo este processo cirúrgico. É perigoso?
Cirurgia plástica tem os seus riscos, pode haver fatalidades, mas se a gente pegar todos esses casos que aconteceram de mortes de pacientes que perderam a vida numa cirurgia plástica, a gente vai notar ou que tinha alguma comorbidade do paciente, uma doença por trás, ou que não estava sendo feito num adequado local cirúrgico, ou que não estava sendo feito com um profissional habilitado para a cirurgia. Qual a cirurgia mais procurada? As cirurgias mais procuradas hoje em dia no Brasil e no mundo, prótese de silicone e lipoaspiração. Prótese de silicone e lipoaspiração. E qual é o perigo que existe para isso? Na prótese de silicone, os perigos são muito baixos, como algo na cicatrização não ficar tão bom. Na lipoaspiração, a gente realmente precisa tomar um cuidado maior para evitar trombose e embolia pulmonar. Por isso que é adequado saber o histórico de saúde da paciente, que remédios toma e ter alguns cuidados no pós-operatório, como, por exemplo, não ficar só deitado e acamado na cama. Qual a idade mais apropriada para se fazer uma cirurgia plástica? Não há exatamente uma idade apropriada. O que a gente requer é que o paciente tenha bom estado de saúde. E por isso a gente pede uma bateria de exames, mesmo quando a paciente é jovem. Olha, tem uma pergunta que me chegou aqui. Como é que a política dos planos de saúde no Brasil é em relação à cirurgia plástica? Planos de saúde cobrem apenas cirurgias plásticas reparadoras, não cobrem cirurgia plástica estética, nem internação. Isso é uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios. Porque muita gente tem plano de saúde e está nos assistindo agora, neste exato momento, e quer dar digamos assim, um retoque na beleza. Vai ter que descair a ponta, né? Infelizmente, não cobre. O plano não cobre nenhum deles. Somente cirurgia plástica reparadora. No caso de câncer de mama, uma reconstrução, câncer de pele. Eu quero voltar lá atrás, porque eu perguntei à senhora exatamente sobre o valor. E a senhora me disse que depende. Vamos em números exatos, por exemplo. Sim. Qual cirurgia, por exemplo? Cirurgia para mudar a face, por exemplo, o nariz. Por exemplo, tem gente que tem nariz grande, quer diminuir. Uma cirurgia para mudar a face. Só para você ter ideia, dependendo do hospital de onde eu for fazer, uma internação pode girar em torno de 5 a 10 mil reais. Somente a internação, fora a equipe médica, fora o que está incluso na cirurgia. Por isso que é tão grande a variação. Então não é tão barato, hein, doutora? É que você falou justamente da cirurgia plástica mais cara. É melhor ficar com o nariz feio, então, hein? Jamais, porque o nariz feio vai sempre incomodar na hora das fotos. Lógico, a senhora vai defender o seu lado, sem dúvida. Eu lhe pergunto aqui, quais as cirurgias em relação ao pós-operatório de uma cirurgia plástica? Desculpa, não entendi a pergunta. Quais são as recomendações em relação ao pós-operatório de quem quer fazer uma cirurgia plástica? Cada cirurgia plástica vai ter sua peculiaridade, mas principalmente algumas exigem repouso, não são todas. Hoje em dia a gente consegue fazer uma prótese de silicone e a paciente voltar para a vida habitual no dia seguinte. Algumas exigem drenagem linfática. Eu sempre peço para ter um cuidado especial da alimentação, evitar alimentos gordurosos, porque podem influenciar na cicatrização. E, dependendo, algumas precisam de repouso das atividades habituais. Aqui diz o seguinte, eu posso fazer mais de uma cirurgia plástica ao mesmo tempo? Eu recomendo que faça no máximo até 2 cirurgias plásticas ao mesmo tempo, não mais que isso por conta de tempo cirúrgico e por conta de aumento de riscos. A sua clínica, seu consultório, a senhora atende aonde? Eu atendo aqui em Belém. A senhora tem algum consultório, alguma clínica? Eu tenho sim, minha clínica, sim. Fica no Mirai Offices. Mirai Offices. E como é que é? Tem que ligar, vai direto lá, marca a consulta? Isso, normalmente os pacientes já ligam, entram em contato pelo WhatsApp para conseguir agendar uma consulta. Muito bem, eu quero agradecer então a sua vinda. Muito obrigado, acho que esclareceu todos os pontos. Para você que quer fazer uma cirurgia plástica, boa sorte. Não é tão caro como a gente pensava, hein, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. 12:02, eu vou a um bloco de comerciais e eu já volto bem rápido. Tudo que você procura para o seu carro, você encontra na Autopeças Cidade Nova.
Peças, baterias, pneus, rodas de liga leve, aros 13, 14, 15 e 17. A maior variedade em acessórios para todas as marcas e modelos nacionais e importados. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E para você que tem a semana corrida demais, temos horário exclusivo para você. Aos sábados, de 8 às 16 horas e aos domingos, de 8 ao meio-dia. Fones 3263-0810, 3263-3456. Ou, se preferir, temos o delivery de peças pelo WhatsApp 98814-0813. Seu carro merece o melhor. Autopeças Cidade Nova, WS70, número 752, próximo aos bombeiros da Cidade Nova. Mega Celular, assistência técnica e acessórios. Tudo o que você precisa em áudio e vídeo. Celular, caixas de som, troca de películas, bolsas, malas para viagem, computadores e muito mais. Entre em contato no WhatsApp 981470523. Aqui você encontra de tudo. Mega Celular, não vai em outro lugar sem antes falar com a gente. Avenida João Paulo II, número 212, no bairro Curioltinga. Olá pessoal, eu sou o Jones Garcia do programa Shopping Mais TV e a gente está junto todo dia de segunda a sexta, meio-dia e 35, levando para você as melhores oportunidades de negócio e as empresas que, é claro, são destaque no mercado paraense. Quer anunciar com a gente? 99267-5212, segue a gente também no Instagram e vem anunciar, será um prazer, eu tenho certeza que nós temos preços, pacotes que cabem com certeza no seu bolso. Não deixa de anunciar não, quem anuncia é visto sempre. Vem! Meio-dia e 5 minutos em Belém do Pará. Uma ótima tarde para você que nos dá preferência neste exato momento ao programa Cara a Cara com a Verdade. Falamos praticamente para todo o estado do Pará, agradecendo a audiência dos meus amigos da região do Marajó. O Marajó inteiro está acompanhando o programa Cara a Cara com a Verdade. Meus amigos, o programa Startup Brasil é direcionado para empresas brasileiras. Empresas que desenvolvam produtos ou serviços inovadores, como é o caso da Renata Câmara, que trabalha ajudando cooperativas na implantação de políticas ambientais na linha da cadeia da reciclagem. Nós estamos com a senhora Renata nos nossos estúdios e, desde já, boa tarde para a senhora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como é que funciona a reciclagem? O que é início de conversa, o startup? Olha, eu estudei, para entender como era uma startup, porque eu precisava me manter no mercado, trabalhando, me sustentando. Então eu busquei estudar isso para fora e entendi que é um processo de aceleração com tecnologia para a gente minimizar os impactos no meio ambiente. Então nasceu a startup Ciclagem, mas eu voltei ela completamente para ciência e pesquisa, porque se a gente não colocar as bases estatísticas dentro desses estudos para que realmente saber o que funciona, qual é a característica de uma região para outra, eu não ia crescer e não ia entender o que o mercado precisava. Então, quando veio essa questão do investimento, de startup, eu alinhei para tentar buscar recursos e acelerar o processo de gestão, principalmente na logística, para que a gente entenda a parte legal de como as empresas, a parte de responsabilidade pública para essa saída desse material reciclável e qual é a responsabilidade social dentro disso. E na prática, como é que funciona esse processo de reciclagem? Olha, na prática, cada característica de região é diferente. Então, eu foquei para a nossa região, que aqui a dificuldade é maior, porque só tem materiais fáceis de destinar à reciclagem, como o alumínio, a latinha, o plástico, em geral a PET, e algumas sacolas.
Então, praticamente, muitos materiais que a gente tem aqui, a gente não consegue destinar para a indústria de reciclagem. E algumas empresas de fora, que eu já visitei, aqui na nossa região, elas mandam material, que eu até trouxe que algumas empresas me entregaram. Então, tem um empresário aqui que ele compra esse material das cooperativas e ele manda assim para a indústria de reciclagem, ou em São Paulo, no Nordeste. E eles são divididos por cores. Então, o plástico ele é mais fácil de ser destinado de forma adequada. E, por exemplo, vocês estão vendo na imagem a questão do vidro, né? Que a gente tem essa polêmica do vidro. O vidro a gente não consegue destinar, ele está sendo jogado no meio ambiente, vamos dizer, numa cooperativa que ela tentava destinar de forma correta, só que a dificuldade é muito grande. Então, o objetivo da empresa é mandar esse material triturado. Eu trouxe uma amostra de uma indústria que eu visitei e que esse material, para ir para a indústria de reciclagem, que não tem no nosso estado, seria para o Nordeste, para São Paulo, a forma mais adequada e segura para essas pessoas é sair num saco de 30 quilos, material triturado. Então, eles não estão conseguindo destinar, e a gente sabe que nosso estado tem empresas que destinam, que vendem embalagens de vidro, e a gente não entende por que elas não implantam logística reversa se tem uma indústria para reciclar, só não tem na nossa região. Falta políticas públicas? Falta. Eu estudei bastante a lei, porque eu entrei, né, a startup nasceu de uma angústia, porque eu era docente, eu ministrava a disciplina de gestão de resíduos, e eu ficava com meus alunos, não funciona, não funciona, não funciona. Aí eu fiquei, por que não funciona? Te dá uma angústia de estudar tanto e não... E eu busquei estudar para fora, fiz curso para fora para entender por que essa dificuldade. É que a gente percebe que a gente precisa de um estudo técnico e estatística entender na prática. Então as políticas, elas têm que mudar. Então é muito papel, é muito plano de gerenciamento integrado que não vai funcionar. É muito gasto que não vai funcionar. Então, o método é o seguinte, eu fiz um estudo técnico em que, se as prefeituras não alinharem um projeto de planejamento estratégico para a divisão de resíduos, não vai funcionar. Pode ter quantos aterros sanitários for necessário, mas você não vai conseguir destinar se você não tiver um estudo técnico para isso. Porque eu tenho isopor, que é diferente, eu tenho plástico, eu tenho 7 categorias de plásticos que é triado, e eles só vão para a categoria que é os tipos de plásticos e materiais que é fácil de vender. O resto vai tudo para o lixo. E tem indústria, olha, essa é uma imagem do vidro. Eu conversei com a indústria da reciclagem. Então, eu preciso de um galpão só para o vidro, porque é um risco. E se você não colocar um aparato técnico para montar esse planejamento, não vai funcionar. Muitas famílias estão sendo beneficiadas com esse projeto? Sim, olha, a gente conseguiu uma única cooperativa entrar no projeto de logística reversa, com dinheiro de ONGs internacionais, porque a gente não teve apoio das prefeituras. E cada vez que eles mandam um material para a indústria de reciclagem, eles ganham benefício, carrinho, uniforme, bancado por eles. Só que, por exemplo, a gente estava instalado em Benevides, a gente não conseguiu apoio lá, e como eu sou do Marajó, eu consegui um apoio para lá. Estou levando a cooperativa para uma região mais difícil de logística reversa, mas que vai ser mais fácil de ter uma viabilidade, de ter uma coleta seletiva de fato. Então, no momento que a gente está aplicando toda a metodologia técnica, é para provar que, se você alinhar uma gestão adequada, pode ter coleta seletiva em qualquer lugar, mas precisa de um planejamento, porque é muita documentação. Por exemplo, as cooperativas, elas apesar de ser sem fins lucrativos, elas têm muita dificuldade burocrática. Cada município ele exige um documento diferente. Então, quando ela tem que entrar num programa, ela não consegue aquela documentação, então ela não consegue aquele benefício. Então, graças a Deus, eu consegui colocar a cooperativa porque, como eu tenho um estudo técnico, eu fiz toda a documentação que a cooperativa precisava para entrar. A senhora tem algum trabalho lá no lixão de Marituba? Não. Eu preferi evitar esse processo aqui, nessa questão metropolitana, porque existe já muitos andamentos de trabalhos que não, vamos dizer, não são concluídos de forma adequada. E, para mim, nesse momento, é necessário que a gente
coloque à população informações adequadas para esse material não chegar no lixão. O certo era nunca chegar lá, entendeu? Nunca ir para lá e que eles fossem direcionados, limpos, para as cooperativas de fato. E o que fazer, então? Olha, o certo em si é ter um programa adequado, com rotinas adequadas de coleta, que a comunidade saiba como está sendo feito e destinar o material que recicla de fato. Porque o que é que está acontecendo? Muitos catadores estão fazendo o trabalho porta a porta e levando para um terreno, para qualquer lugar para vender, mas nem todo o material vende. Então a gente também tem que trazer indústrias para cá, uma forma com que aumente o número de materiais que vá para reciclagem. Nós já temos a Ananindeua, não já? Sim, mas ela não coleta todo o material. E muitas empresas, quando veio o lockdown, que elas doavam material para as cooperativas, elas começaram a vender. Então, a população que precisa, os catadores, eles estão realmente indo no porta a porta, porque aquela doação já não tem. Porque é uma oportunidade que o empresário encontrou de ele se beneficiar de um resíduo que era dele, né? Foi sobra do trabalho ou do que ele comprou. E ele tem a certificação de destinação. A maioria, por exemplo, eu tenho vários tipos de papelão, de colorido, tem que ser triado. E cada vez que ele não é triado, reduz o preço. Por exemplo, o papel branco, tem um período que ele pode chegar a R$1, o papelão já chegou a R$1 no lockdown. Hoje quilo. O quilo. E hoje em dia, a empresa está comprando a 5 centavos. Entendeu? Então existe essa variação. O plástico ele tem um valor de mercado diferente porque ele lida com a questão da variação do petróleo, do dólar. Já que ele vai para a indústria e quando você vai fazer um outro material, você precisa de um complemento virgem. Então eu digo assim que existe uma diferenciação de você jogar dentro do sistema da gestão pública municipal um setor só direcionado para a gestão de resíduos. Aí você vai entender, ainda tem um resíduo de construção civil, porque existe um município no estado de São Paulo que ele foi o único que conseguiu destinar o resíduo de construção civil para recuperar e trazer ele de volta para fazer outros processos de revitalização nas políticas públicas, construção, escolas. E a gente está jogando tudo no lixo. Então, ele precisa de estudo técnico para você alinhar processos de resíduos, isopor. O isopor, a empresa diz assim, olha, eu te dou a máquina para reciclagem, mandar e eu compro o material de vocês. Eu trouxe o material. O que é isso? É o isopor. O isopor, quando ele vai para a indústria, ele não pesa. Então, tem duas formas. Eles tiram, né? A máquina tira o ar, que é essa máquina que eles precisam, e ele é enviado para a indústria de reciclagem a quilo, porque a indústria paga por quilo. Ou seja, cada quilo, eu não estou com preço atualizado, pode custar R$1, que traz de retorno para essas famílias que estão precisando. E a gente está jogando todo o isopor no lixo. O vidro é a mesma coisa. E outra, tem processo de artesanato do isopor, que parte pode ser usado para enchimento de ursinho de pelúcia, de almofadas, porque ele está limpo e não está contaminado. E quando esse material vai parar no lixo, ele está contaminado. Então, dependendo do tipo de contaminação, se tem muita terra ou se tem outros fatores, é difícil de triar e reduz o preço na hora da venda. Todo material pode ser reciclável? A maioria, entendeu? Então, tem muitas coisas que existem só no papel e só no planejamento que precisa realmente ter colocado na prática, porque eu tive que, hoje em dia, estou em cursos e mentorias para fora para entender por que não busca esse recurso para cá, porque não se organizam. Tem que mudar até o processo de liberação no termo de referência dentro da SEMA para beneficiar a regularização da cooperativa para ela entrar num programa que tem recurso de educação ambiental, de fazer quadra, de fazer horta, só que a gente não consegue trazer, entendeu? Então a gente Onde é que é o travamento para conseguir esses recursos, para beneficiar essas comunidades? A gente precisa que exista uma política que diminua algum custo, porque o que acontece? Deixa eu dar um exemplo. Você é uma indústria que vende suco, vem a garrafa PET. Você gastou os seus impostos e ela veio lá de São Paulo. Você pagou imposto estadual, federal, municipal. Quando você vai vender o material,
é como se ele não fosse um material reutilizável, você vai pagar todos os impostos de novo. Então, às vezes, a indústria, ela quer beneficiar, comprar esse material da cooperativa de uma forma melhor. Então, a gente tem que até que pensar como esses impostos que vai para a indústria, eles têm um valor único direcionado para a cooperativa na venda desse material, na comercialização. Então, são processos burocráticos que eles podem ser alinhados, porque já existe estudo para isso, mas hoje em dia eu vejo que precisa boa vontade. E por onde é que começa? Tudo tem um começo. Tem um começo. Eu frequentei 2 prefeituras que eu vendi o processo de metodologia técnica que eu consegui alinhar. Que eu digo que qualquer cooperativa, se seguir o processo, consegue. É mais difícil se não tiver o apoio público, mas consegue. Mas a prefeitura lhe deu total apoio? Nenhum. Quais as prefeituras? Olha, a gente se instalou em Benevides. Eu só pedi o apoio para eles das taxas, né? Porque só a taxa de licenciamento ambiental que a gente precisava, se eu não me engano, era 1.800. Então, por que não libera, já que é uma cooperativa sem fins lucrativos? Aí a taxa de não sei o que é a taxa, ou seja, você paga tanta taxa porque você precisa até chega a desestimular para criar. Exatamente. A gente não conseguiu o caminhão, a gente alugava caminhão, então a gente teve que entregar. Aí, e tinha indústria de vidro. Quando o representante da indústria de vidro veio aqui, eu fui na prefeitura e pedi, me dá um espaço para colocar o vidro, porque a indústria vai pagar a gente para isso. Pagar, né? A cooperativa, eles não deram apoio de nada. E a gente teve que jogar. Aí a própria prefeitura, que estava no terreno de uma cotadora, foi lá buscar o vidro e jogou no lixão. E eu visitei algumas empresas, as empresas pagam o processo de gerenciamento de resíduos, que é um documento técnico, e elas têm que destinar esse material, senão elas são punidas. E elas pagam até 6 mil por uma empresa jogar no lixo ou comprar parte do material. Por que não chama as cooperativas para fazer essa coleta, porque sem pagar nada, inclusive? Exatamente, porque tecnicamente as cooperativas não têm condições de manter. Para mim, a coleta e a seleção do vidro ela tem que ser num galpão adequado, uma estrutura adequada, porque ela tem um risco. E até a forma de deslocar. Antigamente, tinha alguns bares pagando para os catadores jogar no canal. Aí eu falo assim, eu entendo que não tem solução, mas existe. É só colocar a metodologia em prática. Pegar algumas leis que estão falhas, melhorar. Hoje eu acredito que qualquer município que vai implementar aterro sanitário sem coleta seletiva está funcionando, não vai dar certo. Então, se o município que tiver investido isso e não tiver investindo em educação ambiental, pontos estratégicos para destinar o resíduo, vai acontecer a mesma situação que está aqui. Chegou a surgir uma notícia de que um lixão estaria sendo criado eu já em acompanhei. Benevides. Eu acompanhei eu acho que não sei se é em Benevides de fato, mas eu estou acompanhando que eles estão tentando fazer. Eu não concordo, eu acho que o objetivo é a gente estudar mais o planejamento estratégico de resíduos, ver a questão do resíduo civil, porque o aterro sanitário, ele tem que ir menos material para lá. Bem, eu estou com uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, que é para você falar um pouco sobre o trabalho dessa startup, mais um pouco. Sim. O que eu alinhei, né? Eu falei, eu preciso alinhar o processo da startup. Então, todas as empresas, elas precisam do planejamento de resíduos sólidos. Então, o que eu fiz? Eu criei um indicador de sustentabilidade, peguei todas as metodologias da ISO, 14.000, 26.000, porque a gente sabe que as nossas características locais é muito diferente. Então, as empresas que precisam estar regular com as questões ambientais na SEMA, elas são obrigadas a ter um planejamento de resíduos sólidos e o RIA. Então, dentro desse processo, o que elas destinar para a cooperativa, o que elas forem fazer de indicador, elas conseguem gerar um indicador positivo de compensação de CO2, de árvore. Ou seja, a startup busca com que essa gestão deles sejam de fato válida e não cola e copia. Porque muitas empresas, na hora de renovar a sua documentação, elas só fazem copiar e colar. Elas não buscam melhorar o sistema. Mas eu entendo porque tu tá pagando uma taxa alta, tu paga 1.500 de taxa, tu paga 2.000 de taxa,
para a prefeitura para estar funcionando e tu sabe que aquele material ele não vai de forma correta, mas tu precisa de documentação. Então, alinhando esse processo com a parceria de projetos sociais e com a cooperativa, a gente consegue gerar um indicador positivo para esse empresário. Automaticamente, os relatórios que vai para a SEMA, a gente consegue solicitar desconto e realmente verificar se ele está enquadrado naquele indicador poluidor e reduzir as taxas dele, porque o benefício do empresário de estar gerando emprego, renda e outros processos é muito grande para a sociedade. E eles levam isso como um custo. E o processo da startup é vender esse plano de gerenciamento deles, de renovação junto com o indicador, para eles terem os benefícios. Porque muitas empresas que abrem, que a gente diz, abre uma empresa, faça uma empresa, e na hora ela só faz colocar o resíduo dela na frente da sua loja. E quem coleta? A prefeitura, é um custo. Se aquele material, um catador ao redor, pudesse coletar, era uma renda que iria aumentar. Então, cadê essa cadeia de catadores naquele local que pode ser beneficiado que eles não saibam? Então, dentro de algumas empresas, eu já implantei 2 empresas, a gente está em processo de verificar. Algum material ele já doa para a cooperativa, outros ele já consegue reduzir. Dentro da empresa dele, ele já tem uma máquina que recicla um material próprio do que ele produz. Então, a gente só precisa gerar um indicador e mostrar. A gente pode fazer coisa certa, sim, seguindo metodologia técnica, que é base de ciência e pesquisa. Muito bem, eu tive o prazer de conversar aqui com esta simpatia, que é a Renata Câmara. Eu vou te trazer outras vezes para a gente falar sobre este assunto no programa. Sim, agradeço. Tem muita coisa para ser vista. Eu imagino, é que o nosso tempo, sim, infelizmente, eu que agradeço. É cronometrado. E boa tarde. E eu espero que colaborar mais ainda nesse contexto, porque a gente sabe que gera muito emprego e renda e reduz os impactos ao meio ambiente. Muito bem, 12h e 25 minutos em Belém. Mas, meus amigos, um homem que estava com mandado de prisão expedido pela cidade de Canaã dos Carajás foi preso no Mosqueiro durante uma barreira da Polícia Militar. A polícia ainda investiga as acusações, que são de estupro de vulnerável. Vamos chamar o repórter Luiz Otávio, que esteve acompanhando este caso. A Operação Barreira, realizada pelas equipes do 25º Batalhão na Avenida Beira-Mar, em Mosqueiro, resultou na prisão de um homem identificado como Sildomar da Cunha Oliveira. Durante a abordagem, a guarnição descobriu que já havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Segundo as informações, o homem teria praticado o crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão teria sido expedido pela comarca do município de Canaã dos Carajás, que fica localizado aqui mesmo no interior do Pará. Na Avenida Beira-Mar, no bairro de São Francisco, durante a abordagem, identificaram que o nacional Sildomar da Cunha Oliveira estava com mandado de prisão em aberto da comarca de Canaã dos Carajás. Foi conduzido para a seccional de Mosqueiro e lá foi confirmado a acusação de estupro de vulnerável. Vocês podem observar, a operação continua e as guarnições estão em pronto emprego aqui para combater a criminalidade aí de Mosqueiro. Ainda não se sabe as circunstâncias do crime e nem contra quem ele teria praticado esse estupro. O homem foi conduzido para a seccional de Mosqueiro e ficará à disposição da Justiça. Já é a reta final do programa Cara a Cara com a Verdade. Mas, meus amigos, antes de nós nos despedirmos, eu quero exibir agora uma reportagem especial para o Dia Nacional de Adoção. Um assunto muito importante para aqueles que sonham em ganhar um lar. Vamos conferir a reportagem com Tinho Carlos. Para marcar o Dia Nacional da Adoção, a primeira vara da Infância e Juventude da capital realizou ações distribuindo material informativo no Aeroporto Internacional de Belém, Porto Hidroviário, Rodoviária e shoppings da cidade. O objetivo da ação é esclarecer dúvidas e informar a sociedade sobre o processo de habilitação de adoção. Atualmente, cerca de 17% das crianças aptas para a doação têm problemas de saúde e 10% têm algum tipo de deficiência. Há 318 pretendentes no Pará para serem adotadas.
Quando o meu filho apareceu, foi um processo muito rápido. O primeiro contato foi via internet, me lembro como se fosse hoje. Eu mais chorava do que falava. E logo em seguida eu fui para Santarém, passei 15 dias em Santarém para o convívio com ele e foi amor à primeira vista, porque quando eu cheguei no fórum, que eu vi aquele pequenininho lá, que ele era muito pequeno, hoje em dia ele já está um rapazinho, tem 1 ano e meio que ele está comigo. Quando ele me viu, eu digo, é meu filho. Eu me lembro como se fosse hoje o que a juíza perguntou para mim, como você sabe que ele é seu filho? E eu sempre disse que eu iria reconhecer meu filho pelo sorriso. E quando eu vi o João, o sorriso dele, eu sabia que ele era meu filho. Naquele momento, parece assim que eu parei. Chegou meu filho. Falei para ele, eu disse, o que é que você acha, filho? A mamãe vai dar uma entrevista e eu vou falar sobre a adoção. O que é que você acha? Mamãe, vá, mas eu quero que a senhora use o brinco que eu lhe dei, Dia das Mães, que foi o primeiro Dia das Mães, e as minhas pulseiras. E fale também que eu luto jiu-jitsu. Tá bom, meu filho, a mamãe vai falar tudo isso. Então, assim, para mim, a adoção, eu quero mais um, porque ele pede um irmãozinho e ele vai ter esse irmãozinho. A adoção mudou a minha vida. Nossa equipe reportagem veio até um shopping aqui na BR-316 para a gente ver de perto como é que está funcionando e como é que vai funcionar e como as pessoas podem fazer para adotar uma criança. Hoje a gente comemora o dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, e aí a gente escolheu o Shopping Castanheira, o Shopping Gran Pará, o Boulevard, para participarem dessa parceria com o Poder Judiciário, na busca da gente mostrar para a população, para as pessoas, para a gente buscar esse despertar com relação ao Instituto da Adoção, né? Garantir para nossas crianças e adolescentes que hoje se encontram, infelizmente, sobre acolhimento institucional, a oportunidade de terem uma família. A gente está aqui chamando, proclamamos, vamos vir aqui nos shoppings, vamos vir na rodoviária, no aeroporto, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto da Adoção, vamos buscar tirar nossas dúvidas, né? E vencer essas barreiras e acolher essas crianças no nosso coração. Com as imagens do meu querido Caio Rodrigues, Tino Carlos, para o Jornalismo Rede TV. Evolução da mercadoria. Pense muito bem. Nós encerramos neste exato momento mais uma edição do programa Cara a Cara com a Verdade, anunciando a nossa volta para amanhã às 11 horas da manhã. Até lá, pessoal. Está no ar o seu programa Shop Mais TV. Hoje é quinta-feira e o oferecimento é do Fonseca Pet Shop, a loja mais completa para o seu pet em Belém, bem aqui no entroncamento. Vem e economiza. Vamos para o programa de hoje? Vem! Já estamos aqui na Solomed mais uma vez. Olha, para você que precisa de saúde, não quer pagar caro por isso e ter acesso às melhores clínicas da região metropolitana de Belém, o lugar é aqui, não é isso, meu amigo Alexandre? Johnny, a Solomed Belém, como nós temos falado durante esses dias, é uma das maiores empresas de agendamento do Brasil. E a Solomed Belém tem uma grande variedade de parceiros, entre eles o Centro Clínico de Reabilitação do Pará, onde através dessas parcerias nós temos como oferecer para você uma grande oportunidade aí de atendimento
clínico, exames que você possa atender em Belém. Vamos fazer uma mega promoção pro mês das mães, não é isso, Alexandre? É verdade, todas as mães merecem uma homenagem a ela, toda a sua família. Temos várias opções, como ortopedistas, com consultas a partir de R$ 79,90 para você. E fisioterapia, nós temos aí um combo, onde cada sessão sai no valor de R$ 24,90. São homenagens que queremos fazer à mãe, não só nessa área, mas também tem muitas outras a oferecer a você. Para de pagar caro em plano de saúde, vem para Solumed, vem economizar, vem! Olha, só quem é especialista em água pode oferecer para você os melhores produtos para filtragem da água da sua casa e da sua empresa. E essa semana tem muita oferta de filtro para você. Vem! Tem sim, Johnny. Eu tenho purificador de água Doble com 2 anos de garantia. Nós somos autorizada da marca. Parcelamos ele até 6 vezes, sem juros. Fechando o negócio hoje conosco, você ganha a instalação de graça. Parcelamos até em 6 vezes. E para fechar com chave de ouro, eu vou falar aqui do queridinho das donas de casa, o Vivax Max, com filtragem, purificação, água gelada e pode ser alcalino. E você ligando agora pro número que está aparecendo na sua televisão, você vai levar de grátis um pré-filtro de instalação e mais a instalação. Aqui na Hidronorte você tem acesso ao seu filtro e água de qualidade. Hidronorte, porque cuidar da água é cuidar da vida. Vem! O programa Shop Mais TV, direto do Fonseca Pet Shop, inaugurou uma das maiores lojas para o seu pet. E é claro, eu mostro tudo para você. Vem! Ele dá nome à loja, que é um sucesso. Seu Fonseca, uma festa linda, né, nesse dia de inauguração. A gente fica feliz que o sangue que move a gente é cliente. Renata, fala da inauguração da loja, o que você achou dessa grande loja? Show, a Camila está de parabéns, né? Estou muito feliz porque eu sou cliente antiga e faço propaganda de graça do Pet Fonseca, porque realmente a gente é bem tratado aqui e o preço com certeza é imbatível. Pode procurar, aqui em Belém não há preço melhor, mais baixo do que aqui. Para você que tem pet, não há outro lugar que você acha de tudo que tu imaginar e com preço bem legal. E aqui nessa inauguração linda, a loja cheia e, é claro, a diretoria muito feliz com o resultado, né, Max? Motivo de muita alegria hoje, inaugurar uma loja assim, dessa proporção aqui na Marambaia. A gente que começou bem pequeno aqui, bem próximo, a nossa loja, a outra loja fica bem aqui nessa rua mesmo, na Rua da Prainha, número 200. E hoje Deus está nos dando essa bênção, então é gratificante estar inaugurando com a casa cheia. A gente está muito feliz. Lembrando também para todos vocês que a gente também faz o serviço de delivery. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa loja. E também, se não tiver tempo, a gente vai até você. Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Coraci, Fonseca Pet Shop vai. Agora você já sabe, o lugar do seu pet é aqui no Fonseca Pet Shop. Vem! E aí, tá gostando do programa? Quer anunciar com a gente? Liga agora então para mim pro 99267-5212. Será um prazer ter você e a sua empresa com a gente aqui no Shop Mais TV. Quer vender mais? Vem pro Shop Mais TV. Vem! Olha, só quem é especialista em água pode oferecer para você os melhores produtos para filtragem da água da sua casa e da sua empresa. E essa semana tem muita oferta de filtro para você. Vem! Tem sim, Johnny. Eu tenho purificador de água Doble com 2 anos de garantia. Nós somos autorizada da marca. Parcelamos ele até 6 vezes, sem juros. Fechando o negócio hoje conosco, você ganha a instalação de graça. Parcelamos até em 6 vezes. E para fechar com chave de ouro, eu vou falar aqui do queridinho das donas de casa, o Vivax Max, com filtragem, purificação, água gelada e pode ser alcalino. E você ligando agora pro número que está aparecendo na sua televisão, você vai levar de grátis um pré-filtro de instalação e mais a instalação. Aqui na Hidronorte você tem acesso ao seu filtro e água de qualidade. Hidronorte, porque cuidar da água é cuidar da vida. Vem!
Um verdadeiro festival de pisos e revestimentos aqui na Montenegro Pisos e Revestimentos para você aproveitar. Muita oferta para deixar a sua casa linda como nunca. Todos os pisos 57 por 57, R$ 33,90. Porcelanato Bianco Elizabeth 62,5 por 62,5, R$ 75,90. Porcelanato Delta Vório 62 por 62, R$ 62,90. Bomba periférica de meia de 229 por R$ 199. Tá esperando o quê? Corre para Montenegro Pisos e Revestimentos. Além de todas essas ofertas, você ainda pode parcelar as suas compras em até 12 vezes no cartão. Augusto Montenegro Pisos e Revestimentos fica na Augusto Montenegro, quase esquina com a Independência. Tá esperando o quê? Vem economizar! Vem! Programa Shopping Mais TV, mais uma vez aqui na Top Car, uma das maiores lojas de seminovos de Belém. Você já sabe, de hoje não passa. Hoje você leva o seu carrão para casa. Alô, meu gerente Jair, tá no meio da frota, né? Tem promoção aí, Jair? Tem sim, Johnny. Vamos começar aqui, ó, com esse lindo Honda City na versão EX, ano 2019, carro super procurado. Toyota Corolla na versão XEI, ano 2021, com apenas 10 mil km. Sedã mais vendido do Brasil, Prisma LTZ, ano 2018, automático. E se você adquirir um carro aqui comigo na Top Car, ainda esse mês de maio, você vai estar na promoção. Tanque cheio. Tá esperando o quê? Agora é a hora de você levar o seu carrão para casa. Lembrando que a Top Car Veículos facilita a entrada, recebe o seu usado e tem as melhores taxas do mercado na hora de fazer o seu financiamento. O seu carro, com certeza, tá aqui na Top Car. Vem! Shopping Mais TV, direto aqui da Trilha Motors, concessionária oficial da Shinerai, aqui em Belém. A sua moto elétrica com certeza tá aqui, tá ou não tá, Matheus? Com certeza está sim. Matheus, a partir de quanto a gente consegue comprar uma moto elétrica hoje aqui na Trilha Motors? A partir de 7.400. 7.400, como é que paga isso, Matheus? Olha, também nós fazemos aquele descontão à vista, parcelamos no cartão até 18 vezes e também fazemos pelo financiamento. Pronto, cartão de crédito, pagamento à vista com desconto ou até financiamento bancário. Olha só a quantidade de motos elétricas para você se livrar da gasolina de uma vez por todas. Tudo que você precisava para economizar combustível está aqui na Trilha Motors. Lembrando que a Trilha Motors, concessionária Shinerai, fica aqui na rodovia do Tapanã, bem esquina com a Yamada. Trilha Motors, a sua moto elétrica, com certeza está aqui. Vem! Shopping Mais aqui na Ótica Império, eu já com meu óculos clipão aqui, ó. E como o meu, tem muitos outros modelos e um mega lançamento da linha Cast. Mostra pra gente aí, Jetson. É isso aí, Johnny. Venha conhecer a nova linha Cast. Os óculos conquistaram o Brasil. Agora você já sabe, na hora de escolher o seu óculos ou a sua lente de contato, a Ótica Império é especialista e tem os melhores preços. Vem! Olha, se chegou a hora de procurar um mecânico, fazer alinhamento, pneus e baterias, o seu lugar é aqui na MB10 Auto Center. MB10 Auto Center, Lomas Valentina, 753. Vem! O programa Shopping Mais TV vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso compromisso é de segunda a sexta, às 7h20 da manhã e também meio-dia e 35. E eu te espero. Vem!